Olá pessoal, meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje iremos falar a respeito de um movimento artístico importantíssimo para a história da arte. Como nós já vimos na nossa aula sobre expressionismo, as vanguardas europeias consistem em um conjunto de movimentos que iniciou-se por volta ali do início do século XX e que teve como objetivo causar grandes transformações em como a arte era produzida e vista pela sociedade de uma forma geral. Esses movimentos artísticos, essas vanguardas, elas tinham como objetivo romper, de fato, com todo o tradicionalismo em que a sociedade estava acostumada a presenciar diante aí do mundo das artes. E hoje, um desses movimentos que nós iremos considerar, que nós iremos conhecer, vai ser o fauvismo. Para a gente entender este movimento, primeiro nós precisamos saber que este movimento ele surge na França por volta do ano de 1905 e vai durar até aproximadamente 1907. Este movimento ele vai receber este nome de fauvismo ou fauvismo por conta de um crítico de arte francês chamado Louis Vauxhall. O que acontece? Durante uma exposição de arte conhecida como Salão de Outono, esse crítico de arte francês, ao se deparar com algumas dessas pinturas fauvistas, ele vai atribuir este nome a estas pinturas, estes pintores, porque a princípio ele vai observar aquelas obras e ele vai identificar aquelas obras com uma ligação muito forte com algo muito primitivo, selvagem, algo muito amador. E é justamente o significado deste termo em francês. Então, fauvismo, fauvismo, ele vai significar feras, selvagens. Então, esse crítico de arte, ele vai atribuir este nome, que a princípio não vai ser muito bem aceito por estes artistas, mas que conforme o tempo foi passando, o nome pegou de fato e esses artistas eles acabaram se acostumando com o termo. É interessante notar que o movimento artístico conhecido como fauvismo, ele vai ter as suas características próprias, a sua forma de produção e técnicas próprias que vai diferenciá-lo de outros movimentos. Como, por exemplo, aqui na tela eu trouxe para vocês uma obra expressionista do nosso grande artista Munch e nós temos uma obra fauvista do nosso artista Gauguin. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma obra expressionista, onde nós, ao observarmos essa obra, nós vamos ter uma sensação de angústia, de desespero. A própria composição, o jogo de elementos visuais utilizados nessa obra vai nos transmitir essa sensação. Então, nós temos aqui a utilização de figuras deformadas, a utilização de uma mistura de cores que vai te dar essa sensação de desespero, de angústia, de aflição. Então, observe a obra expressionista. Aqui do lado, nós vamos ter uma obra fauvista, a Siesta de Gauguin. E o que acontece? Diferentemente da obra O Grito, esta obra ela vai te transmitir um sentimento de harmonia, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de paz. E é justamente essas características, esses sentimentos que as obras fauvistas vai despertar nas pessoas que irão apreciar, que irão visualizar estas obras. Bom, um grande nome do fauvismo com certeza vai ser o nosso grande Henri Matisse, ou Henri Matisse. E o que acontece? Ele
disse uma frase muito interessante que vai fazer jus justamente a esse uso de cores vivas, cores alegres, a essa composição artística do fauvismo. Ele disse o seguinte: a partir do momento em que segurei uma caixa de cores, soube que assim seria minha vida. Eu me joguei nela como um ser bestial que mergulha em algo que ama. E é justamente essa sensação que o Matisse ele vai transmitir em todas as suas produções. Trouxe aqui para vocês uma obra que ficou conhecida como ícone do fauvismo, que pertence a esse grande artista, o Matisse, que esta obra Dança. Nós observamos nessa obra aqui as duas principais características das obras fauvistas, dessas produções fauvistas. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o artista Henri Matisse, ele vai fazer uso basicamente de 3 cores. Então, nós vamos ter o laranja meio rosado, nós vamos ter a cor azul e nós vamos ter o verde. Então, o laranja um pouco arrosado, um pouco rosa, essa tonalidade diferente aí, ele vai representar essas figuras, que são figuras bem simplificadas. Nós vamos ter o azul para representar o céu e nós vamos ter o verde que vai representar aí essa coluna. Então, observe que o artista ele vai fazer uso das cores puras, sem essa degradação de tons. Nós vamos observar que ele vai fazer uso dessa simplificação de formas e, ao mesmo tempo, vai ser algo simples e que vai ter toda uma harmonia envolvida. Essa obra Dança teve como inspiração o momento em que o artista Matisse ele observava um grupo de pescadores dispostos em uma determinada praia francesa. Então, observe que o artista ele faz uso de um descompromisso total com a realidade. Ele não vai tentar imitar a realidade como ela é. Ele vai fazer o uso livre das cores puras, ele não vai fazer aquela mistura muito rebuscada das cores. Bom, nós vamos ter aqui uma outra obra fauvista, que é do nosso artista Braque, que também ficou muito conhecido dentro do cubismo, mas que foi uma fonte de inspiração muito grande para o movimento fauvista. Então, olha só, nós temos essa obra aqui, O Costa do Mar Amarelo, onde o artista ele vai fazer uso de traços largos. Observe que ele não vai fazer uso daquela pintura delicada, traços finos, não. Ele vai fazer uso de fato aí, de uma arte um pouco mais primitiva, diga-se de passagem, selvagem. Então, ele vai ter esses traços largos, ele vai utilizar cores vivas, ele não vai fazer uma retratação real da realidade, do cotidiano, ele vai simplificar totalmente as suas formas e vai fazer uso das cores puras. Você observa que ele não vai fazer essa degradação total das cores. Muito pelo contrário, ele vai dispor essas cores de uma forma muito harmônica e ao mesmo tempo simplificada. Então, nós vamos ter também o André Derain, onde ele vai fazer uso de muitas cores vivas, simplificação dessas formas. Nós observamos que ele faz uso muito do vermelho, do amarelo, que são cores muito presentes dentro dessa vanguarda. É interessante que essa vanguarda, ao mesmo tempo que ela vai te transmitir essa sensação de euforia, de alegria, essa questão contagiante mesmo, mas ao mesmo tempo muito simples, ela vai te passar aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de paz. E é justamente essa sensação que nós vamos ter nas obras do Albert Marquet. Observe que ele vai fazer uso de cores que vai te
dá essa sensação realmente de suavidade, de tranquilidade. É interessante que depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês vão observar que o Albert Marquem, ele vai tratar justamente dessa questão. Então, as obras dele, ele vai fazer muito uso ali do azul, do branco, ele vai fazer uso de uma simplificação muito grande das suas composições, mas que vai te transmitir essas sensações. Então, o fauvismo, ele vai ter como principal característica de transmitir esse sentimento. E ele vai fazer uso desses elementos visuais aplicados de uma forma bem livre, de uma forma bem alegre, tranquila, suave e de uma forma simplificada, que vai fazer alusão justamente ao nome do movimento fauvista, onde o artista, né, o crítico de arte, ele vai atribuir como sendo algo selvagem, algo primitivo. Por quê? Porque os traços eles são extremamente simplificados, conforme nós já vimos. Nós vamos ter muitos outros artistas que vão fazer uso, dessas características, como Cézanne, que depois acabou explorando outros estilos artísticos. Bem, essa é a nossa videoaula de hoje, onde vimos aí que a arte ela vai ser utilizada como ferramenta, onde vai se criar aí vários estilos artísticos, cada um com as suas características, mas que ao mesmo tempo vai agrupar aí uma série de emoções, uma série de fatos que vai transformar a visão artística do observador. Desejo a todos uma boa semana e até a nossa próxima aula.